noite, Kelma. Estou só aguardando aqui o Ivando entrar para que a gente possa dar início. O áudio tá bom? O áudio está bom? Deixa eu ver aqui. Vamos já começar. Estou só aguardando o Ivando chegar para que a gente possa compartilhar. Tá certo, gente? Só um momentinho, por favor. Todos bem? Como estamos? Nós já autorizei a entrada dele e a gente vai começar. Boa noite, Leone. Boa noite. Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo. Seja Queria muito agradecer, bem-vindo. Seja muito gostaria de bem-vindo. agradecer pelo convite. A gente está falando hoje de um tema tão importante, né, que é sobre o sentido da vida. Exatamente. Né? E Pois assim, é, como agradecer estão a as coisas? cada um. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Agradecer a você, né? As pessoas que estão aqui, graças a Deus. E assim, é interessante porque o Ivando Amâncio, é do GEP, é formado em enfermagem, é professor, né, profissional da área, médium, cuja mediunidade, nesse momento de pandemia, tem sentido muita coisa, É né, Evandro? E assim, ele inclusive tem um livro que está no site do GEP, que pode ser lido, né, na Amazon, adquirido lá na Amazon. O título do livro é A Dimensão Espiritual do Ser. O exatamente. cuidado espiritual em enfermagem, como subtítulo. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer a apresentação desse livro. Então, é um prazer, meu irmão. E o tema da nossa live está aí fixado, né? E aí, Uhum. a palavra é sua. Ok. Como eu já falei, né, eu gostaria de agradecer novamente por estar aqui. E assim, Aníbal, surgiu, né, nesse período de pandemia, onde muitas pessoas, todos nós, né, estamos aí praticamente sem se ver, né, ou nos vemos mais virtualmente, e observar que os índices aí de depressão, ansiedade, fizeram com que todos nós passássemos, né, algum sentimento desse tipo. Aí, de Exato. trabalhar esse tema em decorrência do medo, né, em decorrência de vários fatores que está perpassando nesse período. Principalmente da gente Sim, estar em casa, né, sabendo de algo que ainda não tem solução, né, pelo Ministério da Saúde, e a grande mídia aí está sempre colocando números alarmantes e alarmando a sociedade, né, de certa forma. Então, hoje, é uma forma também da gente estar trabalhando esse tema para serenar mais os nossos corações e serenar a nossa alma, né? com Assim, certeza. eu gostaria de começar a falar pelo seguinte fato, né? Desde de criança, eu tenho mediunidade, né? Uma mediunidade muito ostensiva. Por cinco Sim, anos, eu via muito espíritos de cor negra, né? Eu acho que eram os meus obsessores. Então, eu estava vendo assim, muitas fotos minhas, de antigamente, essas fotos de criança até adolescência, eu saí com um aspecto muito triste. E foram duas coisas que melhoraram a minha vida. Foi conhecer o Espiritismo. Hoje eu sou espírita há 15 anos, vai completar 15 anos, 10 anos de JEP. E eu conheci no mesmo ano a obra de Viktor Frankl, né? Inclusive a obra dele me influenciou para fazer o mestrado, a dissertação, inclusive está no site da UFC, qualquer pessoa pode ter acesso.
E depois eu realizei, né, escrevi um livro que fala também sobre o sentido da vida. Né? Então foram duas Exato. formas que melhoraram a minha forma de viver e encarar a vida. Então, eu acho interessante que as pessoas conheçam, né, um pouco da obra do Viktor Frankl, para Sim. que possam também introjetar na vida, né, e buscar introjetar sentido em tudo, né, onde a gente está. E E realmente ainda como... mais, e ainda mais nesse momento que nós estamos mais aflitos, mais ansiosos, alguns com depressão, pânico, né? Uma série de coisas. Muito importante esse cuidado dessa saúde mental também, né? A minha pressão subiu, eu tive dificuldade de respirar, entendeu? Nos primeiros dias, né, que eu cheguei, que eu saí de Fortaleza, como eu sou professor, as faculdades todas fecharam, eu vim para casa dos meus pais, né, aqui em Pedra Branca. Que, na verdade, é em Minerolândia, distrito de Pedra Branca. Aí, ficando aqui, comecei a desenvolver vários fatores, né? Inclusive a ter sonhos que estava, muitas vezes, nos hospitais, cuidando de pessoas desencarnadas, né? A E gente até isso, conversou sobre isso, não foi? Você mandou mensagem para mim, a gente andou conversando a respeito, exatamente. trocando ideias. Uhum. Então, assim, para a gente começar falando sobre o Viktor Frankl, né, nasceu na Áustria, né, e os pais dele era austríaco e a família dele judeu. Desde de criança ele tinha vocação para ser médico, ele queria ser médico quando completasse a maioridade. Aí, sempre ele, quando adolescente, ele se questionava sobre a questão do sentido da vida. Inclusive, numa aula, o professor dele falou que a vida se comparava a partículas químicas que desapareciam. E ele se levantou e Uhum. falou: professor, se isso é a vida, então qual é o sentido dela? Aí o professor ficou calado, né, disse que não tinha como responder aquela pergunta dele. Né? Aí ele foi, na adolescência ainda, ele conheceu a obra de Freud. Inclusive Freud, ele morava também na Áustria, no mesmo período. E ele Sim. sempre mandava cartas para Freud, né? E Freud respondia e sempre pedia para ele escrever mais. Aí ele achou a psicanálise que não respondia ao que ele pensava e seguiu outra linha, que era a linha de Alfred Adler. Ele falava que o sentido da vida estava no poder. Ou seja, quanto mais você tivesse poder e dinheiro, mais você poderia ter sentido na vida dentro da sociedade, né? Só que também ele não Entendo. gostou, ele chegou a romper com Adler e começou a trabalhar a logoterapia, né? E ele começou a trabalhar o sentido da vida, sozinho, sem seguir nenhum tipo de linha psicológica, né? Ele começou a fazer medicina, se formou e foi ser psiquiatra. Ele foi neurologista e psiquiatra do Hospital de Viena. Em 1929, nós tivemos aí a queda da Bolsa de Nova York, onde muitos jovens austríacos acabaram morrendo, né? Através Uhum. dessa depressão. E ele, lá no hospital, ele criou um método para que as pessoas pudessem sobreviver, né? Não tirassem a vida através do suicídio. E como é que ele Olha que fazia? Ele fazia... importante demais isso, né? Exatamente. Né? E ele fazia a seguinte pergunta para uma senhora perdeu o filho, aí chegou assim para ele e disse: Frank, eu perdi o meu filho. E ele disse: você tem quantos filhos? Eu disse: tenho um, mas deu vontade de me matar. Disse: por que você não se matou? Porque eu amo meu outro filho. Então, você não se matou porque você tem um sentido na sua vida. Então, ele fazia essas perguntas para observar o porquê que a pessoa não tirava a própria vida, né? Qual a Porque razão, né? exatamente. Né? Qual o sentido da Aí, vida para essa pessoa? exatamente. Então, ele questionava bastante. Então, Frank, ele utilizava muito o diálogo socrático, que é aquele diálogo da pessoa refletir sobre a sua vida. E o que falta Legal. hoje na nossa vida, né? E olha Chegar que a essa... interessante, né, Evandro? Isso que você está trazendo, eu estava olhando hoje no livro, o quanto isso é importante para aqueles que estão nos assistindo agora e que assistirão no futuro, fazer essas perguntas. Uhum. Eu queria até que você repetisse, porque eu vi que ele, em 4 anos, que ele passou
ele observou que ele tratou em torno de 12 mil pessoas que se internavam lá porque tentaram pelo menos se suicidar e não tiveram êxito, né? Então isso Exatamente. é Então, interessante, isso é importante porque isso ele teve essa experiência e foi exitosa. Então, de repente, isso pode ajudar alguns dos que estão nos assistindo ou ajudar a ajudar alguém próximo. sim. Eu queria dizer que você repetisse a história dessa senhora, por favor. Então ela chega para ele, né, e pergunta que ele tinha perdido o filho, mas tinha outro. E o Frank questiona para ela, mas por que você não se matou? Ela fala, eu não matei porque eu tenho um filho. Então, você tem um sentido na sua vida, por isso que você não tirou a sua vida. Aí, Aníbal, quando foi na Segunda Guerra Mundial, acho que foi no finalzinho aí de... Acho que foi em 1940, 1944, né? A segunda era judeu. 45. Exatamente. Como ele era judeu, ele foi muito perseguido, né? Pelos nazistas, quando os nazistas eles invadem a África, né? Ou África, não, perdão. A Europa, a Áustria. Então, quando eles invadem a Áustria, eles praticamente vão colocar aquela estrela de Davi no braço de cada um deles, né, e verificar os passos que eles estão dando para eles não fugirem. A irmã de Frankel, né, a irmã mais velha dele, conseguiu um visto para a Austrália. Então ela não foi para o campo de concentração. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar aqui a família dele. Certo. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Enquanto você está virando aí, eu queria só fazer um comentário. É tão interessante isso que você está falando, porque mesmo nós que somos adeptos da doutrina espírita, sabemos que a vida do espírito é imortal. Outras religiões também colocam dessa imortalidade, mas a gente aprende sobre o que acontece conosco após a vida, após o desencarne, né? E aí eu queria só fazer uma observação, porque nenhum de nós está imune a passar por esses momentos de depressão e passar pela mente a ideia de um suicídio ou a tentativa ou até obter. Ano passado mesmo, nós tivemos 3 colegas do GEP, entre um deles com trabalho voluntário, o outro facilitador de ESG, dos 3, 2 da área de saúde, que tentaram e lamentavelmente conseguiram abreviar a vida. Né? Rossandro Klins também comenta numa palestra que ele faz, que numa época da sua vida muito novo, na sua juventude, por volta dos 20, 21 anos, ele passou 7 meses fora de casa. E nesses 7 meses a vida dele se destruiu tanto, que me lembra muito a história do filho pródigo que Jesus nos conta, que ele, durante 3 noites, pensou em como se suicidar. Ivan, deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso aí são notificações que estão chegando no teu celular. Se você silenciar o toque, não ficará com esses ruídos. Então, Não entendi. eu estou escutando alguns toques, talvez seja notificação que estão chegando no teu celular. Se tu abaixar o toque, não o volume do áudio, mas se tu abaixar as notificações, não ficará tendo esses sons na nossa conversa. Então, só para complementar, para dar a palavra para você. Então, o Rossandro Clint comenta que durante 3 noites, ele ficou imaginando como cair do 4º andar e tirar a sua vida, para que não ficasse tetraplégico, paraplégico, o que fosse. E aí é interessante que quando ele volta para casa, ele frequenta uma outra casa espírita, porque ele tinha muita vergonha de voltar para o movimento onde ele trabalhava, né, anteriormente, porque ele tinha se afastado de tudo. E nessa casa espírita, um dia ele é chamado para ter uma conversa com o dirigente da casa. E quando ele chega na sala, em que esse dirigente está, né, numa certa sala reservada, o dirigente da casa espírita está, o presidente da casa espírita está mediunizado. E mediunizado já fala assim para ele: meu filho, naquelas 3 noites nós estávamos do teu lado e nunca deixaríamos que você abreviasse a sua vida. Então, isso é interessante quando você trouxe esse relato dessa senhora, e eu sei que essa pergunta geradora do Franklin é muito comum quando ele ia conversar com seus pacientes, porque daí ele percebia o sentido da vida ou a falta de sentido, e para trabalhar isso é muito interessante, Uhum. né? Por favor, Só passar. pode continuar.
dele. A irmã dele conseguiu ir para a Áustria, né? Ou para a Austrália. O irmão e ele e toda a família foram para o campo de concentração nazista. Tá certo? Então, Frankel, ele, a esposa, o pai, a mãe, e a esposa foi grávida ainda. Entendeu? E Frankel, ele tinha tudo para ir para outro país. Só que ele queria um sinal. Então ele pediu a Deus um sinal naquele momento para ir com os pais dele. Se ia para a Europa com a esposa, né, para outro lugar da Europa, outro país, ou se ficava com os pais, né? Exatamente. Aí no momento, ele bateu em uma imagem de um santo, o santo caiu, e lá honra teu pai e tua mãe. Então isso foi mensagem, né? Sim, isso foi decisivo para ele ir para o campo de concentração, né? Então, nesse período, quando eles chegam, como os nazistas eles não queriam que as mulheres tivessem filhos no campo de concentração, os filhos eram abortados. Então, Frankel, ele perdeu o seu filho no campo de concentração. E o que é mais interessante dele é que ele não perdeu chegou nem a a nascer, né? Exatamente. Ele perdeu a esposa, o filho, o pai, a mãe, o irmão, sofreu os maus tratos no campo de concentração, pelos problemas, pela violência psicológica, violência física, no nazismo, né? E mesmo assim ele conseguiu viver uma vida plena dentro daquele lugar. A conclusão que ele tirou, que ele via que muitas pessoas na Áustria estavam sem nenhum motivo aparente, e quando chegavam no campo de concentração, eram poucas as pessoas que tiravam a própria vida. A isso ele dá o nome de sede de sentido. Por que as pessoas não se matavam? Porque elas pensavam, né, que saindo dali poderiam encontrar seus entes queridos, poderiam realizar algo a mais, e esse algo a mais é o que deu sentido para ele, né? Para eles continuarem a viver no campo de concentração. Então foi essa. É interessante que ele relata, né, que ele se via quando saísse de lá dando as aulas na universidade. Sim. Ele se via com os alunos, né, se via na sala, e isso é muito interessante porque ele criava essas visualizações mentais. E é interessante que na doutrina espírita a gente aprende que pensamento e vontade é tudo. André Luiz fala sobre isso, que o pensamento cria a nossa realidade. Então, quando eu começo a pensar em doença, em dor, em sofrimento, e só fico pensando, só criando esses pensamentos sem um sentido na vida, é isso que eu estou atraindo, é essa realidade que eu estou construindo. Então, ele procurou dar um sentido e visualizar o que ele gostaria de fazer pelo resto da sua vida. Exatamente. Isso é muito legal. Aí ele viu isso na prática, né? Freud falava o seguinte, que a sexualidade, ela era instintiva, e em qualquer momento você poderia manter relação com qualquer pessoa. Já Frankel, ele não teve essa visualização do Freud, porque enquanto Freud atendia no consultório dele, o Frankel estava no campo de concentração. E quando as pessoas se encontravam, né, em relação ao sexo oposto ou não, eles não tinham vontade de manter relação sexual. A vontade que tinham deles era fazer oração, né, tentar sair o mais breve possível daquele local. Inclusive, eles pensavam que no primeiro Natal que eles passavam no campo de concentração, eles pensavam que seriam salvos, né? Então, eles criaram essa ideia. E muitas pessoas, esperança, né? Exatamente. Né? Então, eles desenvolveram essa esperança. Então, Frank, mesmo passando por tudo isso, ele foi atingido ainda com uma febre tifoide, e ele mesmo com febre ainda ajudava as pessoas. E ele falava, mesmo eu estando doente, eu ainda estou encontrando um sentido para a minha vida, para que eu possa continuar a ajudar pessoas, né? Mesmo sabendo que em qualquer momento ele poderia morrer. Interessante, né? Exatamente. Aí a gente vê a evolução desse espírito, né? Que passando por maus tratos, passando por ataque de febre tifoide, passando por tortura física e psicológica, passando por fome, né? Mesmo assim criar sentido para cuidar das pessoas e desenvolver o seu papel como médico, né, naquele momento. Interessantíssimo, né? Então é bem... provavelmente o que acontece com muitos profissionais da área de saúde nos dias atuais, porque eles têm um sentido de salvar, têm uma missão, um propósito.
não estão Uhum. preocupados em ficar doentes, né? E muitos adoeceram, muitos estão adoecendo, outros perderam a vida por conta nessa busca de tratar, cuidar e salvar vidas, né? Então isso é muito interessante. Legal. Pois é. O que Aí, assim, mais? isso aqui em relação à isolação também, quando a gente vê essa acepção do Viktor Frankl, né, a gente possa trazer também para a nossa realidade e ver o seguinte, eu tive perda salarial, perdi meu emprego, e Frankl fala, por mais que você perca o seu emprego, por mais que você não encontre financeiramente, né, algo, você ainda pode encontrar através do amor em relação aos seus familiares, né, em Uhum, relação a criar algo, né, a escrever algo, a publicar algo, a pintar, né? Então tem várias exato. formas da gente estar trabalhando para que possamos sair desse momento de medo, de angústia, né? Então Aham. ele fornece esse exemplo para que a gente possa estar é, fortalecendo, né, o nosso sentido. É Lembrando, Nilson, interessante, Ivando. Viu, Ivando? É interessante. Ontem eu estava fazendo uma palestra para o Grupo Espírita Vinha de Luz, e aí foi legal porque uma das participantes, uma das dirigentes, a Tânia Trajano, ela comentou que nesse começo de distanciamento social, de quarentena, ela teve que ficar em casa. E assistindo a televisão, ela começou a ficar muito aflita, descobriu que era do grupo de risco, começou a ficar aflita, com síndrome de pânico, né? É, e ela começou a ficar com dificuldade de dormir. A Danusa está pedindo para a gente repetir a frase de André Luiz sobre o pensamento. André Luiz fala que o pensamento e a vontade são tudo no universo. O pensamento ele cria, e a vontade ele dá a intensidade dessa criação, ou seja, o quanto tempo essa criação vai continuar existindo e dá a direção. Então a Tânia comentou que começou a ficar, né, muito nervosa com essa síndrome de pânico, sem conseguir dormir direito. E aí ela começou a falar, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou diminuir, eu vou desligar a televisão, eu vou começar agora a procurar fazer alguma coisa. E ela começou a fazer máscaras. E aí começou a distribuir, começou a ajudar, ela também tem muitos trabalhos voluntários, então ela disse que mudou completamente de como ela estava antes. E é legal que o Vitor Franco ele fala disso. Ele diz que quando as pessoas estão sem um objetivo, ele fala até o lance do desemprego, e aí ele começa a fazer com que as pessoas façam um trabalho voluntário. Porque não é o dinheiro, mas é a ocupação, é a terapia ocupacional, isso você lhe dá dignidade e você começa a fazer algo em prol de outra pessoa, dá o sentido que você trouxe, né, que você comentou. Então, quando a doutrina coloca como máxima, né, como slogan, fora da caridade não há salvação, gente, isso é impressionante. E ele usou isso muito no tratamento dos seus pacientes, aqueles que chegavam por conta do desemprego, essas coisas, mesmo não dando um emprego, mas trazendo um trabalho voluntário, eles faziam isso. O Eudenberg, inclusive, me falou, nosso querido Eudenberg está aqui, né, o Eric também, ele falou que está preparando uma palestra justamente sobre o Vitor Frankl, sobre o sentido da vida. Aí ele colocou aqui, lembra do episódio quando eles foram libertados do campo de concentração e ao sair do campo, caminhando, se viu num campo de flores. Então deu a volta para não machucar as flores, enquanto que, olha que legal, né? O cuidado, a vida, valorização à vida. Valeu, Neberg. Grande abraço, meu irmão. Vai lá, meu Pois irmão. é. Então, assim, Que bom. o Frank deixou esse legado para nós, a gente pode realmente colocar em prática essa busca do sentido. Lembrando, assim, que o sentido, eu não posso criar esse sentido, né? Porque criar Sim. de, de você tentar imaginar, né, algo. O interessante é que ele fala que a gente tem que encontrar, ao invés de ver. Então, quando a gente encontra esse sentido, a gente pode suportar qualquer problema. Né? Ele fala assim, Uhum. quando eu encontro quando eu encontro sentido, eu sou capaz
de suportar qualquer problema, né? Qualquer Que cosmos, legal. qualquer algo, ou algo ruim que venha a acontecer. Porque também a gente sabe o seguinte, que você, se a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, muitos pensavam que iria durar para sempre, né? Durou 4 anos. E a gente Mas foi sabe que, muito longo. para quem A gente já estava, tá né? doido com 60 dias, né? Pois Quase é. 60 dias, a gente já tá maluco. Não, tem a ideia de que nada é para sempre, né? Da mesma forma que foi a Segunda Guerra Mundial, essa pandemia também ela não será para sempre. Tá? Tanto é que Isso. o pai dele chegava vendo os filhos, né, tanto ele como o irmão, falar, olha, Sim. não se preocupe, será por pouco tempo. Né? Será por pouco tempo. Tá? Então, E é interessante isso que você está dizendo. A Tânia, né, lá do GA, Vinha de Luz, está dizendo assim: as boas ações são as melhores preces. E realmente é bom. E o Odenberg lembra assim, e muitas vezes a gente assim, a gente até usa o termo, chutou o pau da barraca. Enquanto o Viktor Frankl, né, procurou arrodear o campo de flores para não pisá-lo, outros estavam tão rebeldes, tão revoltados, nem comemoraram a liberdade, estavam pisando nas plantas, ou seja, se a vida está ruim para mim, que seja ruim também para o outro. E aí é exatamente. legal que Jesus veio nos falar de amor, Uhum. de respeito ao próximo, de respeito ao outro. E a gente tem que perceber isso e trazer para os dias atuais como é que eu estou cuidando de mim e cuidando do meu próximo, que está dentro de casa, que está fora de casa. Como eu estou cuidando? E aí eu queria só alertar mais ainda por sermos espíritas. Como eu estou cuidando também do meu próximo desencarnado. Porque como você relatou, né, Ivandro, há pouco, e tinha me dito antes, nós temos irmãos que desencarnaram, e muitos estão desencarnando numa quantidade incrível, que estão procurando ajuda, orientação, amparo, e muitos médios estão sendo buscados em suas casas. E muitos médios, às vezes querendo se esconder, estão sendo tocados, batem no pé, batem no lençol que ele se esconde embaixo. À noite, como você mesmo disse, estão participando de atendimento, como você já se viu em hospital, participando de reuniões mediúnicas, acolhendo e atendendo irmãos. Isso é extremamente importante, a gente conectar essas pontas que você está trazendo da história, da experiência do Viktor Frankl com a doutrina e agora com esse momento de pandemia. Isso é Exatamente. importantíssimo. E Muito bom. ele sempre manteve sereno, né? Em nenhum momento ele demonstrou raiva, ira, né? Foi muito resignado. Porque, assim, o Isso. ser humano, você sabe que a gente não nasceu para perder, ou a gente não sabe perder, né? E aí você imagine, ele perdeu a dignidade dele, perdeu o exercício da medicina, perdeu todas as Perdeu suas o fantasias. filho, a esposa, pais, Exatamente. e os pais ele recebeu como uma mensagem que tinha que ficar com eles. E por ficar com eles, perdeu a própria esposa e o próprio filho que não chegou no meio, Aí, nem a nascer, né? quando ele tinha 80 anos, ele perdeu ainda perdeu uma dos olhos, né? Ah, A visão foi? dele foi. Aí perguntaram Ficou para cego ele, de um dos olhos. Frank, você não ficou revoltado? E, rapaz, talvez eu ficaria revoltado se fosse mais novo. Agora, depois que eu já fiz tudo que tinha para fazer, né? Agora, Eu tô no lucro, né? Deixa eu exatamente. só fazer um comentário aqui. Eu estou sendo comentarista. Olha que legal, o nosso querido Renê, grande Renê, falou assim. Deixa eu só localizar aqui, que agora eu não estou para aí. Ai, meu Deus do céu. Ele falou assim: se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. E é o que ele fala até de sucesso. Eu queria até depois que você abordasse o que ele falava para os alunos dele sobre o sucesso. Você pode completar o seu raciocínio e depois, se você puder introduzir o que ele falava sobre essa busca frenética que na sociedade nós temos pelo sucesso e nos dias atuais, isso é muito relevante. Pois é, tem uma parte do sucesso em um dos livros dele, né? Rapaz, é fantástico, né? Toda vida que eu li os livros dele, eu ficava muito emocionado da forma que ele Que legal. escrevia. É fácil também, assim como Kardec também, quando escrevia os livros, né? Você vê que é uma forma bem didática de entender. E até hoje, o Aníbal,
Às vezes a gente pensa sobre a questão, eu vou lutar pelo certo, eu vou perseguir o sucesso, né? E ele falava o seguinte: trabalhe honestamente, faça o que você tem para fazer, e se for para você ter sucesso, o sucesso vai chegar até você. Não precisa você perseguir. Que legal. Aí ele dá um exemplo de dois amigos dele, que eram muito jovens, e tudo o que eles planejaram, eles conquistaram. Aí depois eles observaram que não tinha mais sentido. Já faz qual sentido da minha vida agora? Já fiz tudo que eu tinha tudo que eu estava almejando, né? É como se tivesse colocado o sentido da vida em alcançar o sucesso, vamos dizer assim, e alcançando aquele resultado que ele julgava que era o sentido da vida, a vida ficou sem sentido. Então ele fala, né? Para você ter sucesso é só não perseguir. Faça o que você tem para fazer, trabalhe honestamente, e se for para você ter sucesso, eles chegarão até ti de alguma forma, né? E isso é a busca da felicidade. Legal. É até uma frase que eu usei hoje do Eckhart Tolle na nossa divulgação de hoje, quando ele fala assim: não pergunte o que quero da vida, pergunte o que a vida quer de mim, o que a vida quer expressar através de mim. Eu acho essa frase incrível porque eu tenho que perceber qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. Uhum. Isso é libertador, isso traz sentido para a vida, quando a gente se identifica e se percebe. O sucesso é consequência. O sucesso é estar bem, é conseguir dormir em paz. Exatamente. Né? Enquanto você fala, eu vou colocar essa frase aqui. Tá, ok. Então, assim, e é interessante também que ele fala sobre os maus tratos do campo de concentração, que eles não sofriam, não era nem pelos maus tratos físicos. Quer dizer, os maus tratos traziam muito sofrimento. Mas o pior para eles era a questão psicológica, os maus tratos ou a violência psicológica. Aí você imagina o seguinte: você está construindo uma estrada férrea e você vê uma pessoa toda com um casaco, né, bem aveludado, bem aquecido, e o pessoal sem nada e trabalhando, e eles olhando para os trabalhadores chamando eles de vagabundo. Entendeu? Então, é horrível, né? Isso às vezes trazia muito esse temor psicológico, que eles poderiam falar nada, porque se falassem, né, eles acabariam morrendo. Outras questões também que ele fala de pessoas que estavam que os nazistas que usavam armas na cabeça da pessoa, se observasse a pessoa estava colocavam na câmara de gás, e ele, inclusive tem até aqui eu peguei aqui uma foto lá de Auschwitz, deixa eu passar aqui, que era um dos campos mais, dá para ver aí, tá ficando nítido ou não? Espera ainda. Dá sim, tá ótima a imagem. Né? É porque eu não tenho experiência aqui muito com o celular, tem algumas letras aqui, aí eu pensei que não estaria. Né? Então esse campo, ele foi um dos campos assim mais, onde se teve mais mortes em decorrência do Holocausto, né? Olha aí, nós estamos em Teresina, era um outro campo também, onde teve muitas mortes pela câmara de gás. Então, Frankel, ele passou pelos maiores ou piores campos de concentração nazista, né? E toda a vida que nesses 3 anos, né? Exatamente, 3 a 4 anos, né? Ele passou sofrendo tudo isso, né? E principalmente ele falava uma questão bem interessante, que toda vida quando eles iam mudar, eles pensavam sobre a câmara de gás, ele lembrava de um conto, acho que era um conto nórdico, que tinha uma história de um senhor que a morte ia procurar ele. Aí eu vou me esconder da morte. Aí ele vai para outro país, ele tira a barba e fica careca. E a morte, quando chega na casa, ele não encontra ele. Diz, rapaz, quando encontra ele, eu vou para outro país. Aí ele vai, aí quando entra numa festa, ele diz, rapaz, já que eu não levei ninguém hoje, eu vou levar aquele careca. Aí o careca é levado, né? Aí isso ele coloca pelo seguinte fato: que quando eles iam para o campo de concentração, não, já que eu escapei daquele, de lá, será que lá também eu vou, capaz, será que eu vou sobreviver? Será que a morte vai...
Ele ia se fortalecendo, né? Ó, Exatamente. aqui estão falando aqui, o Edeberto tá lembrando aqui que tinha os capos, né? Que eram prisioneiros escolhidos para vigiar os outros prisioneiros. E eles eram piores do que os próprios nazistas, porque assim é como se eles fizessem algo para ser bem vistos, aí eles tinham que agir de uma forma bem cruel para continuar vivendo, né? É incrível a natureza humana. Incrível. Exatamente. Então, assim, ele fala muitas vezes sobre essa questão, né, do, dos maus tratos, né, sobre Sim. pessoas, né, que se jogavam nos fios elétricos, né. Uhum. Ele vê tudo isso e ele começa a escrever sobre tudo o que ele observa, porque lá para ele era um grande laboratório, né. Ele Sim. escreve e depois o que é que se fazia? Ele colocava todo o manuscrito dele embaixo da blusa dele. Só que um dia levaram a blusa dele juntamente com os manuscritos, ele perdeu tudo. Né? Caramba. Inclusive no livro Em Busca de Sentido, fala de uma sessão espírita que eles fizeram lá no É campo de mesmo. concentração. Você for ler, tem lá uma passagem, né? Aí eles fazem a Uhum. sessão espírita, o espírito vem e fala assim, ai dos vencidos. Ah, o quê? Ai dos vencidos. Eles falam em latim, parece, né? Aí ele traduz. Hum, Depois, veja lá, tem lá, quando se você for olhar na internet, tem até o número lá, que você pode ir direto para ver como foi essa sessão espírita, né? E além, legal. E é interessante que esse livro foram 9 dias, né? Em 9 dias eles escreveram o livro, né? exatamente. Ele Ele escreveu divide, o livro, quer dizer, ele depois divide que em saiu. três capítulos nesse livro. É. A chegada no campo de concentração, né? Dentro do campo de concentração e após o campo de concentração. A saída do campo de concentração é que trouxe alguns problemas aí. Pelo seguinte fato, qual foi? E quando eles saíram, eles queriam rever a família, a esposa, Hum, se esconderam, né? E porque alguns, ficavam separados também, né? Os homens das mulheres, muitas vezes, né? exatamente, entendeu? Aí quando eles chegavam lá, a mulher deles já estavam casadas, já tinha outra família. Então isso foi um baque muito grande para eles Incrível. naquele momento, né? Incrível, incrível, Foi incrível. muito, E eu acho uma coisa legal que o Vitor Frank fala, porque assim, todos nós temos circunstâncias na vida. E a doutrina nos fala que muitas vezes essas circunstâncias são nos colocadas com o objetivo de provas, é uma das opções, né, para eu aprender, eu ver se eu já superei algumas falhas que eu tenho, e aí o objetivo de uma prova é me testar, como é que eu lido diante disso, como também as circunstâncias que a vida nos coloca, muitas vezes são expiações, são necessidades e construído oportunidades para que eu possa reparar algo que eu possa ter feito contra a minha vida e contra a vida de terceiros. E aí eu acho legal que quando ele fala dessas circunstâncias, que foi a experiência que ele passou e tantos outros ao redor dele passaram, ele fala, ele percebe que cada um de nós tem capacidades de escolhas. Eu posso escolher como lidar diante disso. Não é fácil. Nem é fácil ter essa compreensão e mais difícil ainda é agir. E isso nos lembra muito o livre-arbítrio que os espíritos nos ensinam. O tempo todo eu tenho oportunidade de decidir, de fazer escolhas diante das circunstâncias, né? Isso eu tenho um controle. Eu sou um ser pensante. Às vezes eu não penso, eu ajo por instinto. Eu ajo por impulso, mas eu tenho a capacidade. E aí eu estava vendo, né? Porque tudo isso depende de como eu vou reagir. E eu acho legal que o Stephen Covey, autor do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala assim, semelhante, de outra forma, ao que o Vitor traz e o que a doutrina nos mostra também, como eu falei agora, é que para cada estímulo, normalmente nós temos um estímulo, que são as circunstâncias, e damos uma resposta. E às vezes as nossas respostas ainda estão dentro da lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. Quando Jesus já veio, depois dessa lei de Talião, falar da lei do amor.
E aí o Steven nos traz um espaço que a gente deve ter entre o estímulo e a resposta, né? Ou seja, pensar, tomar uma decisão, como eu vou reagir, que ele chama de criar um espaço, né? Criar um espaço que é justamente essa liberdade de escolher que o Franklin traz. Então isso é muito gostoso, isso é muito interessante. Primeiro ter essa compreensão, porque quando a gente tem essa compreensão, a gente busca começar a colocar em prática, porque não é da noite para o dia que a gente vai implantar. Mas olha que legal, esses momentos que a gente está passando, mudando a nossa rotina, a gente pode se exercitar mais, porque Exatamente. a rotina está totalmente diferente, né? Isso é interessante, né? Eu acho bem interessante porque quando eu pedi para a gente trabalhar essa questão, porque Franco ele trabalha muito a questão da espiritualidade, né? Ele deixa bem claro. E ele fala que o ser humano ele é composto por corpo, mente e espírito. E ele fala que quem decide sobre as nossas ações é o nosso espírito. Então, ele fala que nós temos a liberdade, mas essa liberdade tem que ser encarada com responsabilidade. Ou seja, quando eu tenho essa liberdade, as minhas escolhas, né, são responsabilidades minhas. Por exemplo, as pessoas falam, não, eu vou realizar um curso. Aí a pessoa, não vai, eu vou colocar a culpa em alguém que fez com que eu não fosse. E sim, mas quem decidiu foi você. Então a responsabilidade é sua. Né? E quando é com culpa Deus, né? Exatamente. E às vezes colocamos culpa em todo mundo. Os nossos pais, porque se meus pais fossem assim, eu não estaria assim. Se Deus me escutasse mais, eu não agiria dessa forma. Entendeu? Então tudo que acontece é responsabilidade nossa. Entendeu? Nosso colega Tiago Medeiros, né, lá do JEP, que é médico psiquiatra e estudioso da doutrina, cujo mestrado foi em cima, e agora o próprio doutorado ele está fazendo em cima do espiritismo, né? É interessante que ele fala assim, todos os pacientes que chegam para conversar com ele é culpando alguém. Aí ele diz assim, bem, meu amigo, tudo bem, você já culpou todo mundo. Agora vamos começar. O que é que está na sua responsabilidade? E você falou de curso, uma coisa que eu aprendi com um amigo foi assim, tudo na vida são oportunidades. Então, às vezes, os dissabores que acontecem conosco, um amigo meu disse assim, imagine que foi um curso que você pagou, esse prejuízo. O que é que você aprendeu com ele? A Danúzia até falou sobre isso, ela disse assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o René disse assim também, algo bom para hoje. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutar. Quando não é favorável, devemos transformá-la. Quando não é possível transformar, devemos mudar a nós mesmos. Olha que legal. Então, tudo isso são compartilhar de experiências que estamos tendo aqui, que enriquece a todos nós nesse momento, principalmente o quanto é importante a gente se unir, né, nesses momentos para compartilhar essas mensagens e experiências pessoais que nos ajudam quando você está trazendo a experiência do Viktor Frankl, é para também nos inspirar, né? Vai lá, meu irmão. Frankl, ele também, ele foi fantástico, né? Foi pesquisador, cientista, professor, médico, neurologista, psicólogo, psicoterapeuta, e ele ainda fazia outras coisas também. Ele era caricaturista e montanhista também. Deixa eu mostrar aqui algumas fotos. Você até me mostrou umas imagens dessas, mostra aí pro pessoal. Olha que legal. Olha, ele fazia caricatura. Exatamente. Duas aí, ó. E aí ele escalando uma montanha. Ainda era atleta, né? Que legal, né? Então era um espírito além do seu tempo, né? Um trabalho bem interessante. Inclusive o próprio Divaldo referencia muito em algumas palestras dele do Viktor Frankl, né? Trabalha bastante. Inclusive ele fala que ele fala sobre o suicídio e o Divaldo ele trabalha uma questão em cima, que ele falou assim, muitas vezes os nossos filhos a gente quer o melhor para eles, diz, olha, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, você vai ser jogador de futebol, contanto que você ganhe dinheiro. Né? Aí o que vai acontecer? O filho ele vai fazer a faculdade, muitas vezes os pais trabalham para dar o melhor para eles, não tem o acompanhamento dos pais, e quem vai fazer esse acompanhamento, muitas vezes, é uma pessoa desconhecida, até mesmo um traficante, né, que vai se fingir que é amigo dele, vai dar droga para ele, né? E ele vai entrar em um processo de
de vazio existencial, tá? Ele vai perder esse sentido, e com isso ele pode até mesmo se suicidar através disso. Né? É por isso que Sim. nós... E ele percebeu isso muito com os jovens, é uma coisa que ele se preocupava, a necessidade desse sentido, sobre a culpa, né, sobre, sobre a morte. Ele fala até sobre a morte, porque muitas vezes, eu digo sempre assim, a doutrina espírita ela é interessante porque ela matou a morte. Só Sim. que muitas vezes nós, estudiosos, seguidores da doutrina, ainda temos muito medo da morte. Mas ela não existe. O que é a morte do corpo? Né? O que é a Exatamente. morte do corpo? Né? Então, isso é interessante, a gente ter essa compreensão, porque a gente às vezes fica aflito porque perde a oportunidade de estar próximo dos nossos entes queridos, mas eles não deixam de estar ao nosso lado e nem nós ao lado deles. Na verdade, a família espiritual, como relata o Livro dos Espíritos, ela só se amplia. Os laços de família, eles são além dos laços de hereditariedade ou consanguinidade. Eles são laços de relacionamentos ao longo de todas as existências que nós já tivemos e da atual, bem como também das futuras. É Né? verdade. Inclusive, A Danusa está dizendo aqui que Divaldo, também já no passado, pensou em suicídio quando jovem. Porque às vezes a gente fica naquele momento, ele fala até inclusive que muitos jovens às vezes vão para as drogas, porque não vê um sentido na vida, esse vazio. Né? Então é interessante isso. Aqui em casa eu estava mentalizando os espíritos colocavam na minha cabeça. Eu acho que era isso, que plasmavam, né? E eu pensava às vezes em corda, em me focar, isso aqui não é meu não. Até eu falei para ti, lembra? Sobre Me isso. lembro. Então, assim, uma das formas que me ajudou a trabalhar isso dentro de casa foi procurando... Repete aí, e quando você está falando em casa, foi nesse momento de quarentena que você começou a pensar. Fala novamente, mais pausadamente, porque acho que isso é importante, porque às vezes o que você vai falar, nós vamos nos identificar. Tem coisas que são nossas, mas tem coisas que nos chegam de irmãos que estão passando por isso, desencarnados, que estão precisando dessa ajuda. E aí eu preciso entender para poder separar uma coisa da outra. Aquele irmão que precisa ser ajudado diante de mim, que eu possa ajudá-lo e não nós dois ficarmos com esse pensamento. Fala novamente, por favor. Exatamente. Então, nesse período de quarentena, logo nos primeiros dias, né, eu estava pensando, vinham aqueles pensamentos para pegar uma corda e colocar no meu pescoço para acabar com a minha vida. Né? Isso se tornou repetido por alguns dias. E uma das coisas que foi melhorando bastante foi eu assistir novamente alguns filmes espíritas, né? Ótimo. O Dr. Bezerra de Menezes, o filme do Divaldo, né, que ele colocou também aí no YouTube, né, e tantos outros também, até filmes gospel, né, evangélicos, eu estava assistindo e foi melhorando, e foi elevando mais o meu padrão vibracional, né? O próprio Evangelho, né, alguns livros também, e também ajudar no dia a dia aqui com os meus pais. A primeira coisa que eu estava fazendo no dia, assim que acordar, era arrumar a minha cama, né? Porque já era um sentido já de utilidade. E às vezes eu deixava para mais tarde arrumar isso. Não, agora vamos trabalhar agora as pequenas coisas. E, inclusive, Franco, ele fala em um dos ensinamentos dele o seguinte, que para que eu possa chegar às coisas grandes, eu tenho que me preocupar também com as pequenas, né, com as pequenas coisas, que vai fazer com que eu chegue até lá. Então, é importante comemorar isso. Exatamente. E tem isso tem um militar, tá vendo a palestra do militar da Marinha no YouTube, ele falava o seguinte: a primeira coisa que você, quando você acordar, arrume a sua cama, porque se tudo der errado naquele dia, a cama está esperando para que você se deite, torne novamente a sua atividade e no outro dia faça tudo de novo. Que legal. Eu já vi esse pensamento também. E em cima dele é que eu faço isso todo dia. Sou eu quem faço isso toda a vida. Que legal. Assim, você pediu até um comentário para a gente colocar para divulgar, não é? Como o Franco ele fala, que o ser humano ele pode suportar tudo, menos a falta de sentido, né? Isso é muito forte. Não é? Ele deixa isso bem, bem explícito, porque quando a gente realmente introjeta o sentido, a gente pode suportar qualquer causa, né, do mundo, inclusive essa pandemia. Quando eu vejo assim, rapaz,
quando você acordar, fazer a reflexão, o que me move a estar vivo, né? É você ver a família, você vê Deus, você vê a doutrina espírita, você vê ensinamentos, então você encontra... E você até vê, quer ver uma coisa legal? Como você disse, muitos deles tinham como sentido na vida reencontrar os familiares. Exatamente. E lá era uma guerra. Uhum. Aqui, tudo bem, a gente sabe que muita gente está desencarnando, mas a gente tem como se comunicar, tem como, né, se comunicar como a gente está vendo aqui por vídeo. Então, fazer aquela reunião, aquele almoço de família. Então, a gente precisa serenar. Deixa eu te dar só uma notícia. O papo está tão bom, mas faltam 7 minutos. E aí, por que é que eu estou lhe falando isso? Porque às vezes você pode ter na sua cabeça pensado em várias coisas que são também importantes e pode dar um direcionamento para o que você queira focar nesses minutos finais. É muito bom quando a gente está conversando que o tempo passa e a gente nem percebe, né? Então, assim, é por isso que eu estava falando rápido também, por conta do tempo, né? Mas fique calmo, não se afobe. As pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, Franco ele fala que nós podemos encontrar o sentido praticando um ato, né? No caso pode ser o amor e outros sentimentos, experimentando algo ou encontrando alguém. Né? Inclusive, ele quando perdeu a esposa, ele casou novamente, tá certo? E também que nós tomamos em relação ao sofrimento. As pessoas falam assim, mas eu não nasci para sofrer, mas o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Então, o sofrimento, ele é inevitável. Né? Ele coloca aqui, né? Então, tomamos uma relação em relação ao sofrimento inevitável. Que a nossa postura em relação ao sofrimento, a dor, a corpo e a morte. Interessante. E esse trabalho, a Danusa está lembrando, esse trabalho, ele pode ser remunerado ou não. Sim. Ele mesmo coloca isso, que inclusive eu comentei há pouco, que ele botava jovens que mesmo sem um trabalho para ganhar dinheiro, e aí começava a ficar deprimido porque julgava que o trabalho dignificava, que quem não trabalhava era vagabundo, quando ele começava a fazer trabalhos voluntários, porque não tinha surgido um emprego, ele já, mesmo não sendo remunerado, ele já se sentia diferente, né? Legal. Então, assim, ele falou também, sabe, amigo, que da mesma forma que eu encontro sentido, eu posso também perder esse sentido. Né? Isso também está ligado ao quê? Ao consumo desenfreado, à bebida alcoólica, ao sexo desenfreado. Né? É igual aquilo que os nossos antepassados sempre falaram, né? Tudo demais é veneno. E realmente é. Eu queria até fazer 2 comentários depois. Aí você pode gerar esse vazio existencial. E esse vazio existencial é que faz com que muitas pessoas apelem para o suicídio, né? Tá certo? E é interessante isso, porque assim, quando você vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, é interessante que ele é um dos maiores capítulos que você tem no Evangelho segundo o Espiritismo, porque há muitas mensagens de orientação e esclarecimento procurando nos ajudar, e o que você trouxe aí, muitas vezes as causas das nossas aflições é essa busca frenética e desenfreada pelas coisas efêmeras, em vez de buscar as coisas que têm valores e que são eternas. E a outra coisa que eu acho muito interessante, que é você encontrar sentido muitas vezes na dor, e a gente encontra pessoas que realmente ressignificam a vida, nem todos conseguem ter essa percepção, mas muitos ressignificam e dão uma guinada na vida. É uma frase que está lá no Evangelho, que ele fala assim: no mundo de provas e expiações, é preciso o mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Então Kardec, fazendo esse contraponto, porque nós ainda, no mundo de provas e expiações, o mal prevalece, ainda não compreendemos que podemos tudo fazer com amor e pelo amor. Eu não precisaria da dor. Mas o estágio em que nos encontramos é natural, nos libertaremos um dia, e aí onde o amor vai prevalecer, não vamos precisar mais de dor, nem de escuridão, nem de doença. É o que hoje a medicina e o que os planos de saúde buscam fazer na saúde preventiva. É prevenir para não precisar tratar. E isso é o que os espíritos nos ensinam. Né? Procurar que a gente se liberte, é o que o Vitor Franco também trouxe, que a gente possa se libertar.
dessas amarras, desses grilhões. Exatamente. E ele coloca, né, ele se introjetou de várias buscas de sentido, né? Inclusive Sim, pessoas que estavam já para ser executadas, né, nos Estados Unidos, pediram para ele falar algo, né? E ele falou assim, olha, por mais que você venha a morrer, mas nesse exato momento você pode encontrar um significado para esse momento que você está passando. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou morrer, eu estou em estado terminal, eu vou morrer hoje. Mas naquele momento você pode encontrar um sentido para a sua dor, né? Para a sua morte. Né? legal, Então, interessante. o sentido da vida você pode encontrar em qualquer momento, até no último suspiro da vida, né? Aí ele comenta o seguinte, e uma das formas que ele encontrou o sentido da vida foi fazer com que as outras pessoas encontrassem o sentido delas. Olha que interessante, né? Uhum. Ou seja, propagar o bem. Meu irmão, temos 2 minutos de escutar, sendo o homem do tempo, mas é para que a gente possa, né? Então, interessantíssimo. Vamos Exatamente. para os Então, arremates finais. Depois assim, isso aí vai ficar na minha página, no Instagram por 24 horas. Depois eu vou colocar no canal do YouTube, ele compartilho também para você divulgar, tá? Lá no meu blog, vai ficar também. Vai tá lá. ótimo. Então, a gente, posso finalizar? Por conta do tempo? Pronto. Por Então, para gentileza. a gente finalizar, ele morre, acho que 90 e poucos anos, né, em decorrência da cirurgia cardíaca, e antes dele morrer, ele deixa uma carta para a esposa dele. Só que ele não sabia em qual livro estava, ele tinha uma biblioteca de mais de 5 mil livros. Então ela teve que procurar livro por livro até encontrar. Caramba! Aí lá estava escrito assim, que o nosso amor dure muito, enquanto a chama não se apague. Interessante, O né? nosso amor dure muito, que a nossa chama não se apague. Que legal. E Fantástico. ele se casou com a enfermeira, né, a Eleonora. Inclusive, ele esteve aqui no Brasil em 1984, dando uma palestra, e uma senhora encontrou e deu para ele um pingente, que era da primeira esposa dele, que ela encontrou no campo de concentração. E ele saiu de lá com as lágrimas. E ele teve uma experiência muito grande aqui no Brasil. Ele disse que um dos lugares que ele visitou, que achou, assim, que sentiu um calor humano, um calor espiritual, foi aqui no Brasil. Inclusive, tem a palestra dele. Muito bonito. Tem a palestra. Ele deu essa palestra. Que legal. Assim, 84. Em 84, 1984. Que legal, né? Que fantástico. Muito legal esse relato dele. Eu sei que você fala muito sobre ele no seu livro, né? O seu livro está lá na página inicial do jep.org.br, tem a capa do seu livro, né? Inclusive faz referência para ir para o Amazon, né? O livro é A Dimensão Espiritual do Ser. O cuidado espiritual em enfermagem. Embora você fale de enfermagem, mas você fala de muitas coisas além da enfermagem. Eu tive o prazer de ler, é um livro muito bom, né, bem escrito, está disponível para quem te desejar, né? Isso é fantástico, esse seu cuidado com o outro. Pode falar. Tem 2 capítulos lá sobre Viktor Frankl, um falando sobre o sentido da vida e outro sobre análise existencial, né? Então, quem quiser, vai ter uma leitura muito boa nessa pandemia, pode ter certeza. Eu sou suspeito, né, de eu bem falar. Mas assim, com carinho, humildade, né, Mas é interessante que aqui vieram outras pessoas que gostam muito, assim, são estudiosos de Viktor Frankl. Eu já o li, mas eu não tenho retido todas as informações. Como você já leu outras obras dele, mas tivemos aqui o René, né, que está dizendo